É. Bom, daí iniciou. Estamos iniciando então a nossa reunião do grupo de estudos aqui com novas presenças, né? Novas, nem tão novas, né? A Adriana, que participa hoje pela primeira vez. O Jeremias também, que está participando pela primeira vez. O Guilherme é a segunda, né? O Guilherme Leandro. Terceira vez, isso, terceira do Guilherme. O André é fundador do grupo de estudos aqui. Fundador. Está desde o primeiro dia, o doutor Pedro Osório. Está inclusive nas paredes já aqui do grupo de estudos. Né? Para a nossa homenagem. Ronaldo, que já teve em algumas reuniões, agora acho que faz um ano que não apareceu. O Paulo também, Balder, que vem participando. E o Lucas, que é o nosso Bedel, e também quase fundador do grupo, né? Ele, embora não tenha participado da fundação, ele brincava aqui com os filhos, ou qualquer coisa, que você tinha 6 anos, né? Com termo. Mas depois disso, então logo começou a ter capacidade de discutir conosco, tem participado. O Lucas também, acho que dos jovens é o mais antigo, né, Lucas? Dos jovens é o mais antigo. Porque tem o Guilherme, que é jovem também, né? E na verdade é assim, ó, então, o que nós estamos tentando fazer aqui no grupo de estudos e que a gente tenta repetir isso em todas as reuniões, talvez seja a questão do método mais importante que tem dado essa vida longa ao grupo de estudos, né? É que o nosso objetivo é tentar explicar como é possível entender alguma coisa. Se nós estamos aqui tentando discutir, é porque nós usamos de um mecanismo de inteligência, e esse mecanismo de inteligência nos permite que entendamos as coisas. Bom, e se esse mecanismo de inteligência permite que entendamos as coisas, e aí então eu teria que voltar às discussões antigas, mas nós partimos do seguinte pressuposto. A vida é um sistema de inteligência natural, que esse sistema de inteligência permite que essa estrutura de vida se relacione com o mundo onde ela existe de forma natural também. É um sistema de inteligência natural, que nós não temos como explicar como funciona, não sabemos como foi criado, nem aonde esse processo todo vai terminar, mas que a gente reconhece que se distingue na natureza determinadas estruturas que nós chamamos de estruturas que possuem vida, e essas estruturas possuem vida porque elas se relacionam de forma natural no mundo em que vivem. Essas estruturas de funcionamento natural, então, agora é um objeto de uma segunda investigação. Se há uma estrutura que entenda naturalmente, então, e que, portanto, é detentora da vida, por ter essa competência, que a gente imagina que talvez não consiga jamais responder, mas que é o que a filosofia sempre tentou, eu acho que esse assunto tem que ser deixado de lado nesse momento, né? Tem que explicar agora um segundo momento que, além de entender, nós também pensamos. Nós temos uma estrutura de vida que nos permite entender naturalmente o mundo, mas com o desenvolvimento dessas estruturas todas, que somos nós, indivíduos que estão presentes aqui, então, nesse projeto de debate, essas estruturas todas, elas possuem uma competência que é de pensar também. Então, nós precisamos explicar como é que é possível pensar. Entender, nós já sabemos que existe e que nós não vamos conseguir explicar como funciona. Mas que existe. Então, nós pensar, é possível explicar. Então, o esforço do grupo tem sido, desde o primeiro momento, desde o nosso, talvez, esse tenha sido o método que permite essa vida longa ao nosso projeto de debate, que é, então, nós não estamos aqui para tentar explicar o que os outros pensaram sobre sistemas. Porque cada indivíduo constrói um sistema de inteligência próprio, e se eu não conseguir entender o meu sistema, eu imagino que me é impossível entender o do outro, né? Então, eu sei que vários autores e filósofos no curso da história se preocuparam com esses temas. E eu posso consultar eles a qualquer momento para saber exatamente qual a preocupação que tiveram. Platão teve uma preocupação, Descartes teve outra, Kant, que talvez todos tivessem a mesma preocupação, mas como eles organizaram o sistema de inteligência para entender isso, é produto da época deles. Nós estamos numa outra época. E eu preciso dominar a minha inteligência e não a dos outros que sequer eu consegui viver na mesma época para saber como eles constituíram aquele sistema todo que eles usam para pensar. Então, nós temos que pensar aqui para tentar explicar como essas coisas funcionam. Então, onde nós conseguimos chegar
nesses debates. Primeiro, né, é que o ser humano pensa porque relaciona. Bom, alguém me perguntaria, mas relaciona o quê? Pois bem, agora nós temos que fazer uma pausa, porque para explicar como esse mecanismo de inteligência que permite pensar funciona, é necessário entender um pouco como funciona essa estrutura orgânica que se chama homem, né? Essa estrutura orgânica que se chama homem, ela faz parte então desse complexo sistema de vida que tem início lá naquilo que conseguimos acumular de conhecimentos. Diz então que tem uma estrutura mínima, então seria mais rudimentar, que é a ameba, e tem essa estrutura então que seria a divina, que seria o homem, né? Entre uma e outra eu vou identificar em todo esse sistema um complexo mecanismo que se relaciona com o meio em que vive. O que nós vamos encontrar nessas estruturas orgânicas de vida? Nós vamos encontrar duas instruções que são fundamentais na existência dessas vidas. Uma instrução que manda que ela sobreviva a qualquer custo, e uma outra instrução que manda que se reproduza permanentemente. A reprodução no sentido, sim, de vida. A morte é a cessação da reprodução. O dia que as minhas estruturas orgânicas pararem de se reproduzir, a morte chegou, né? Então, essa instrução para se reproduzir permanentemente e para sobreviver a qualquer custo é a primeira instrução que nós vamos perceber que está presente na ameba e no homem. E essa estrutura, então, ela nós poderíamos dizer, então, que nós temos, se nós fôssemos, teria que voltar para assuntos que eu acho que talvez não ajudaria agora, da linearidade que eu quero, porque eu estou tentando expor aqui. Mas nós já discutimos esse assunto aqui, que é o nome, então, é chamado de sistema heptanimal de inteligência. É possível perceber nessa estrutura orgânica de vida, então, que ela tem um determinado, duas instruções que são internas, que manda sobreviver e manda reproduzir. E essa estrutura que é o homem, agora não falo mais da ameba, então eu me afasto desse elemento comum de toda a estrutura de vida, mas eu vou examinar o homem e eu vou perceber que ele relaciona agora essas duas instruções, sobrevivência e reprodução, com outras instruções que ele recebe por um mecanismo natural que nós chamamos de sensibilidade. Este indivíduo vivo que se relaciona no mundo da natureza possui mecanismos de sensibilidade que permite que esses mecanismos de sensibilidade, então, faça com que ele receba informações desse mundo da natureza que é externo e armazene dentro de um sistema que nós poderíamos chamar de um sistema de sentidos. Como ele sente e como essa relação entre quem sente e aquele que produz a sensação fazem parte de um sistema de memória, nessa estrutura orgânica que se chama vida, nós constituímos aqui, então, uma inteligência de sentidos, que são as relações entre essas duas instruções da sobrevivência e reprodução com as sensações percebidas do mundo da natureza através da sensibilidade, que são as sensações produzidas pelos elementos da natureza. Então, nós temos um sistema que combina 7 sentidos e não 5. Eu diria que são 2 sentidos endógenos, que nós chamaríamos então de sobrevivência e reprodução, e 5 sentidos exógenos, que são os elementos da sensibilidade humana, que é o tato, gosto, visão, audição e olfato. Das relações desses 5 sentidos que são externos com esses 2 que são internos, então nós vamos construir o quê? Um sistema de relacionamentos, que é a relação do indivíduo com a natureza, e ele faz isso através do que agora? Desenvolvimento de uma capacidade, então, de relacionar. Ele não apenas sente, mas agora ele relaciona o que sente. E ao relacionar o que sente, ele constitui, então, um sistema de memória sobre a sua existência. Não é à toa que Kant, quando começa a crítica da razão pura, que é uma provocação interessante, que vale a pena ser lida, embora a crítica como um todo talvez não resolva os problemas que nós queremos resolver, porque o projeto do Kant era outro, não é o mesmo nosso, né? Então não podemos querer dar para ele a responsabilidade pelos nossos problemas, né? Então, esse sistema que constitui, então, agora de relacionamentos, que desenvolve a capacidade de pensar, é identificado por Kant como experiência. Ele diz o seguinte: todo o nosso conhecimento tem origem na experiência. Ou seja, todos nós, se formos examinar tudo aquilo que nós dizemos que conhecemos, nós vamos perceber que é um conjunto de memória das nossas sensações. Essas sensações que eu guardo na memória são aquilo, então, os elementos constitutivos de uma complexa rede de relacionamentos que eu chamo, então, de conhecimento sobre a natureza. Então, eu, por exemplo, eu diria o seguinte:
se nós fôssemos pensar numa casa, ou fôssemos pensar, se eu chamássemos vocês a pensar numa mesa, cada um de nós pensaria na mesa que faz parte do seu acervo de experiência. E mesmo que todos nós estivéssemos juntos, observando a mesma mesa, o fato de estarmos posicionados subjetivamente entre os indivíduos em relação à mesa, em espaços diferentes, nós teríamos sensações diferentes da mesma mesa que faz parte do acervo de inteligência dos indivíduos. Então nós pensamos porque relacionamos sensações. As nossas sensações, então, elas são ordenadas aonde? Elas são ordenadas no espaço. Porque tudo aquilo que faz parte do meu conjunto de sensações é, na verdade, um ordenamento de sensações que se dá num espaço que é uma realidade objetiva, onde eu coloco no sistema de inteligência, que eu digo que é pensamento, os objetos. Mas quando eu penso esse espaço e a ordenação das sensações, eu não penso os objetos. Eu penso as sensações que os objetos produzem em mim. Então, quando eu digo que falo de objeto, na verdade, não falo de objeto algum, eu falo das minhas sensações. Quando eu falo de algo, eu falo de mim mesmo. O que sou eu? Sou eu modificado pela sensação. O conjunto de experiências que nós vamos recebendo na existência, durante o curso da nossa existência, é organizado num sistema de memória de sentidos. Essa memória de sentidos faz parte, então, das minhas memórias, das minhas sensações, e das relações que eu faço das sensações, a gente faz relações dos objetos. Mas os objetos, como tais, ficam no passado, fora de mim. E como tais, só se apresentam enquanto sensações. Então eu sou um sujeito que penso porque relaciono sensações. Só que essa capacidade de relacionar sensações que nós desenvolvemos, então, com a experiência, ela é produzida por um outro sistema que o ser humano possui, que é um sistema autônomo e que, embora fazendo uso das sensações, ele pode dispensar as sensações para produzir um sistema de relacionamentos, que é a nossa capacidade metafísica, então. O ser humano consegue pensar porque consegue relacionar. E ele consegue relacionar porque ele aprende a relacionar sensações. Mas se ele continuar fazendo um esforço no sentido de perceber a existência desse outro ambiente, ele pode remover as sensações desse ambiente e construir um sistema de relacionamentos que constitua-se todo ele voltado para as próprias relações. Por exemplo, quando eu formulo qualquer pensamento matemático, eu, na verdade, estou construindo um sistema de relacionamentos entre ideias apenas. Que eu até posso fazer o uso de objetos. Quando eu vou tentar provar a existência ou a certeza da matemática, né, para aqueles que só conseguem pensar orientados por sensações, eu mostro os dedos. E aí, reconhecendo no dedo produtores de sensações pela diversidade, né, de cada uma dos componentes da minha mão, ele vai perceber que dessa diversidade eu posso usar categorias matemáticas para representar quantidades. Eu posso usar a mão para representar quantidades, mas se eu retirar a mão, as quantidades continuam existindo. Porque é um conhecimento autônomo. E que é um conhecimento que é produzido a partir dele mesmo. E se é um conhecimento construído a partir dele mesmo, nós vamos perceber que nesse sistema de relacionamentos, então, nós não temos apenas sensações. Se nós relacionamos, e também é um assunto que já foi tratado exaustivamente no curso desses nossos quase 7 anos aqui, que também não valeria a pena, precisaria de um tempo exclusivo para tratar unicamente dessa questão dos juízos humanos, mas nós também já conseguimos colocar em ordem aqui nas nossas discussões que como o homem pensa relacionando, nós podemos agora organizar esses relacionamentos para saber qual é a natureza e qual a ordem deles. Então, nós descobrimos, por exemplo, que o homem que relaciona sensações, na verdade, relaciona verdades. Todos nós temos as nossas verdades. Todas as nossas verdades foram produzidas pelas nossas sensações. As nossas sensações fazem parte dos nossos acervos de verdade. Só que, como já concluímos aqui no início do nosso encontro, as nossas verdades são individuais. Eu tenho a minha verdade, o André tem a verdade dele, o Jeremias tem a dele, o Dr. Pedro Osório tem a dele, todos nós temos as nossas verdades, e não existe entre nós aqui uma verdade que seja universal. Embora ela se assemelhe, nós podemos identificar, então, desde objetos a fenômenos, a ideia de dia, a existência do mundo, a nossa existência, etc. e tal, que nós afirmamos serem verdades universais, na verdade são produto das nossas sensações individuais. E que essas sensações, elas mudam na medida em que essas próprias sensações vão sendo habilitadas ou desabilitadas nos seres humanos. Por exemplo, as pessoas desprovidas da visão não conseguem organizar ou imaginar o mundo da forma que nós imaginamos. Porque faltam sensações a elas. As desprovidas de audição
elas não conseguem imaginar o som, porque elas são desprovidas dessas sensações. Nós só imaginamos aquilo que sentimos. Então nós temos um ser humano que tem verdades, e que cada um de nós, então, por termos verdades individuais, somos constitutivos, então, por esse primeiro sistema de inteligência, que é desenvolvido no curso da experiência. Mas esse indivíduo também, e eu disse antes, que era o que eu estava tentando demonstrar, ele produz um outro sistema de ideias agora que não são verdades, que não podem ser levadas à conta de verdades, mas que podem ganhar um status de inteligência muito maior do que da verdade, que são o ambiente das certezas. Todo indivíduo que tem verdades, agora ele tem uma competência que é de produzir relações, e nesse sistema de relacionamento ele identifica um sistema de certezas. Por quê? Porque enquanto eu tenho um sistema de ideias que é orientado por objetos, que ele busca reproduzir objetos, eu agora tenho um sistema de ideias que representa apenas outras ideias. E que, por não precisar fazer uso de objetos, elas são ideias idênticas umas às outras. Um sistema de ideias produzidos por identidades. Que a matemática demonstra a existência desse ambiente, a geometria pura também poderia demonstrar. Então eu tenho um sistema de ideias que eu relaciono ideias com sensações, são verdades. Eu tenho um sistema de ideias que eu relaciono ideias com certezas. Bom, como o indivíduo aprende com as suas sensações de que certos acontecimentos do mundo da natureza tendem a se repetir, eu agora não preciso esperar as minhas verdades para poder pensar sobre fatos que ocorrem no mundo da natureza. Então eu agora posso associar as minhas experiências, as minhas verdades, com experiências de verdades e produzir, com a ajuda da certeza, um novo sistema de ideias que são as minhas crenças. Então, como desde que eu nasci, o Sol nasce todos os dias, no mesmo ponto, né, do planeta, eu vou com o auxílio, agora, das minhas certezas, que são as referências que me permitem verificar, né, as correspondências entre as ideias que eu tenho, entre as próprias ideias. Eu vou constatar que o Sol nasceu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Depois de um certo momento da minha vida, eu não preciso mais esperar o Sol nascer para imaginar que ele possa nascer no dia seguinte. Eu constituo um sistema de crenças que para mim o Sol vai nascer eternamente naquele ponto. Mas nada impede que o ciclo do universo esteja vivendo um determinado fenômeno, que um dia inventa as ordens dos pontos, sei lá, com as consequências, né, da Terra, e o Sol passa a nascer, onde até então era tudo poente, né? Então vocês vejam que, embora eu possa dizer que o Sol nasce lá todos os dias é uma verdade absoluta, não passa de uma crença. E que tudo aquilo que nós tomamos por conta de verdades, então só pode ser buscado das nossas experiências. Então nós temos um homem que pensa e relaciona ideias com representações de sensações. Essas representações das sensações, então, são as ideias produzidas pelas verdades. Depois ele faz uso desse conjunto de experiências para imaginar novas representações. Agora ele constrói um sistema de crenças, fazendo uso do sistema de ideias que são as suas certezas. Então nós temos um homem que sente e pensa. Ele pensa porque tem verdade, ele pensa porque tem certezas, ele pensa porque tem crenças. E é do sistema de relacionamento a esses 3 tipos de ideias que ele vai construir agora o seu sistema de inteligência. Então esse sistema de inteligência é composto do quê? De uma estrutura formal e de uma estrutura material. Todo indivíduo possui uma estrutura formal de inteligência. O que é a estrutura formal de inteligência? É o sistema de relacionamentos que ele construiu para pensar o mundo em que vive. Então, a forma da inteligência é composta pelas relações, e as relações que nós produzimos, então, elas fazem parte daquilo que nós podemos chamar de estrutura formal. É como nós relacionamos o mundo. E depois, esse indivíduo que pensa, então, tem uma estrutura material desse sistema de inteligência. Qual é a estrutura material agora? É as relações que ele estabelece com as suas sensações. Então, toda vez que eu cobro a respeito de alguém sobre um determinado fenômeno, eu cobro dele o seguinte: mas qual é a sensação, qual é o elemento sensível que você traz para ordenar e agora expor nesse sistema formal de inteligência para nós tentarmos pensar sobre as mesmas coisas? Porque o grande problema da discussão é que quando eu falo para as minhas ideias. Eu não falo para as ideias do outro. É por isso que a filosofia fracassou. Porque os indivíduos imaginaram que, como eles não dominavam a própria inteligência, não dominavam as próprias ideias, poderiam pegar emprestada dos outros e, fazendo uso da dos outros, agora resolver os problemas do mundo. Ora, mas se eu não consigo colocar na minha inteligência a relação entre a sensação e o fenômeno, como é que eu vou colocar na do outro?
que inclusive não está nem aqui para se defender o que já falaram de Kant, de barbaridades que eu tenho lido por aí, né? E de coisas maravilhosas também, mas eu só estou falando para demonstrar que nós realmente, quando pensamos, nós fazemos o quê? Relacionamos sensações. Relacionamos sensações, então qual é o esforço que nós temos que fazer aqui no grupo de estudos? E é o que estamos tentando até hoje. É transformar o grupo de estudos num instrumento de autoconvencimento. Nós precisamos nos convencer que nós vamos aprender na medida em que nós começarmos a pensar, e não na medida em que imaginarmos que vamos fazer uso do pensamento dos outros. O pensamento do outro só entra como provocação. Então, nós estamos aqui nos provocando. Provocando o quê? As nossas ideias. E não a nós mesmos, né? Entre um e outro, né? Eu digo, estamos provocando as nossas ideias. E aí, ao provocarmos as nossas ideias, temos a tarefa de sair daqui e tentando ordenar as nossas dúvidas, então, porque nós vamos perceber o quê? E que, na verdade, nós não deveríamos falar do conhecimento, nós deveríamos falar da ignorância. Porque o conhecimento já é uma relação do indivíduo com as coisas. E, na verdade, o indivíduo tem que se colocar no estado absoluto de ignorância, ele tem que remover todos os seus preconceitos, porque nós somos formados pelas nossas ideias, e boa parte daquilo que nós temos por certezas e verdades são crenças construídas pela nossa educação. Eu falava hoje com o Lucas, eu precisava consertar um equipamento elétrico aqui em Santo Ângelo. E eu conheço uma pessoa que eu gosto muito, que é o BJ Hamilton, entende de eletricidade. Se você levar um motor lá para ele, e se ele não conseguir um outro para substituir, ele desmonta o motor, ele enrola o motor, ele faz novamente toda a estrutura elétrica e põe ele em funcionamento. Eu comentando com o Lucas, meu filho, digo, meu filho, tu veja, praticamente o único que faz isso aqui em Santo Ângelo, só que quando eu tinha a idade do meu filho, a metade da cidade fazia isso. Todo mundo mexia em eletricidade, muitos especialistas em coisas práticas da nossa vida nós tínhamos aqui na cidade, a ponto de um deles, inclusive, ter fabricado um avião em Santo Ângelo, né? O Michel, né? Então, o que houve? O que mudou? Por que nós não temos mais isso? Porque a educação que nós construímos para os nossos filhos e para a nossa geração matou a curiosidade. Nós entregamos um sistema de crenças, nós fazemos eles acreditar nessas nossas crenças, e como nós retiramos desse ambiente de crença todas as dúvidas do indivíduo, eles não pensam mais. E, na verdade, a nossa grande tarefa não é ter certezas, não é ter verdades. É delimitar de que forma a nossa ignorância precisa ser constituída para que, quando eu trouxer essas verdades e essas certezas para dentro desse ambiente, elas iniciam um processo que se organize em ordem. O papel, então, da filosofia é ordenar sensações. Ordenar sensações relacionando com ideias. Porque da ordem das sensações e as ideias, nós estamos na estrutura material da ciência. Lembra que eu falei, eu tenho então uma estrutura material e uma estrutura formal. A estrutura formal, todos nós somos possuidores. Isso foi identificado por Descartes, na Crítica da Razão Pura, quando ele inicia. Todo indivíduo entende-se suficientemente dotado da capacidade de entender as coisas, ao ponto de não imaginar buscar emprestado de alguém. Embora o discurso do método inicie com outra frase, foi mal traduzido, né? Todo indivíduo é dotado de bom senso, não é bom senso que Descartes diz aqui. Todo indivíduo é dotado da capacidade de entender as coisas, se sente dotado, ao ponto de jamais imaginar buscar emprestada de alguém. E com isso ele demonstra, então, o quê? Que todos nós temos uma estrutura formal de inteligência. Todos nós estamos dotados dessa estrutura formal. Essa estrutura formal é constituída pelas nossas experiências. Quando nós, então, desenvolvemos esse sistema de experiência, nós constituímos um sistema formal inteligente, que é o que nós chamamos, então, de experiência de vida, que nós encontramos em fundos de campos aqui no Sul, os indivíduos antigos que sabem muitas coisas, muito melhores do que muitos que dizem que dominam as ciências hoje, né? Porque ele mesmo desenvolveu uma capacidade de uma estrutura formal que lhe permite identificar melhor as relações entre as sensações, agora as suas ideias. Porque essa sim é a base da ciência. Na medida em que eu aprimoro esse sistema de relacionamento entre sensação e ideia, eu permito que a ciência avance. Porque a ciência avança na medida em que avança nessa seara. Porque muitas dessas sensações, elas são buscadas em locais onde não estão acessíveis aos sentidos humanos. Como a eletricidade, por exemplo. A eletricidade falta uma estrutura
Quer dizer, ela existe quando eu boto o dedo numa tomada, né? Mas se eu tentar pensar a eletricidade, ela não se comunica com as minhas sensações. Enquanto estrutura, ela está presente aqui nessa sala, inclusive as ondas elétricas que permitem a produção de todas as nossas falas, com a transmissão que é feita aqui agora, faz parte de um sistema que o homem descobriu usando instrumentos para quê? Para buscar noutras fontes as sensações. Então, nós só pensamos quando relacionamos sensações, se formos dizer que pensamos sobre o mundo da natureza, ou das coisas da qual participamos. Desculpem, não sei se eu falei, como faço sempre, um pouco demais para uma introdução, mas essa fala não representa ainda, acho que nem a metade, nem 10% dos assuntos que estão sendo tratados aqui, porque ele tem vários focos, né? Nós precisamos voltar uma hora, examinar melhor essa questão dos juízos, né? Eu acho que a crítica da razão pura é uma contribuição extraordinária, né? Mas é necessário que nós entendamos como nós fazemos uso desse sistema, que é um sistema de juízo, e poderíamos dedicar um outro encontro, quem sabe, para examinar única e exclusivamente essa questão da natureza, das sensações, porque como nós, Jeremias, tu e o Ronaldo também não participou dessa fase das discussões, e Adriano, como está participando pela primeira vez, então, na verdade, nós estamos examinando uma questão aqui que é muito interessante sobre a natureza lógica da sensação visual. Enquanto, se eu tenho um sistema, então, que tem duas sensações endógenas, que são coordenadas pelas instruções de sobrevivência e reprodução, que constituem uma inteligência de sentidos, que os psicólogos chamam de subconsciente, né? O subconsciente, na verdade, não é nada mais, nada menos, ou inconsciente, do que a inteligência de sentidos, que é constituído, então, por essas duas instruções. Por isso que nesse inconsciente, né, existem todas as informações necessárias para que esse ser, depois, nas suas ações, sobreviva no mundo, né? E as duas ferramentas mais importantes, me parece que são as sensações de dor e prazer, que são utilizadas por esse sistema de inteligência para constituir, então, este sistema. Mas é necessário perceber, então, das 5 que são orgânicas, então, a audição, o tato, o olfato e o gosto são orgânicos, se comunicam diretamente com o meu corpo. Enquanto que a visual não. Eu recebo diferentes ondas de luz que a minha retina decifra, decodifica, e com essa decodificação ela constrói no meu cérebro produz, nós diríamos assim, uma reprodução daquilo que as ondas elétricas recolheram no plano do mundo. Então é uma estrutura puramente lógica, de relacionamentos puramente lógicos, elétricos, que não produzem sensações. Se nós formos examinar, então, a gente vai perceber isso. Depois, quando formos examinar também as sensações sonoras produzidas pelo tímpano, nós vamos perceber que, novamente, o cérebro faz uso da decodificação de diferentes comprimentos de ondas, agora sonoras, pelo tímpano, né, para construir um sistema de código que busque agora reproduzir aquelas sensações, aquelas reproduções lógicas que são produzidas pela visão e ordenado agora por as outras 3, que são as demais sensações do corpo, ou da própria audição, que são orgânicas. Então vocês vejam, eu uso uma expressão absolutamente inadequada aqui, para tentar expressar o que penso. Examine a seguinte questão. Se nós formos examinar sob o ponto da estrutura lógica utilizada pela fala e pela visão, para utilizar o sistema de comunicação que nós utilizamos entre nós e para nós mesmos, quando construímos o mundo que imaginamos, tanto a fala quanto a visão usam da mesma estrutura lógica de relacionamentos. É por isso que sempre a fala cobra da visão, as explicações sobre o mundo da realidade. Quando eu digo para vocês assim, pela fala, imagine a casa, eu estou cobrando da visão um sistema de relacionamento lógico que é o mesmo que a fala usa. O que a visão e a fala usam? Tanto uma quanto a outra, elas fazem referência a uma sensação que é minha. Então, quando eu falo ou eu vejo, eu vejo, na verdade, eu estou relacionando a minha sensação, e essa relação da minha sensação se volta para meu sistema de ideias. E o propósito disso é, quando eu falo agora para o outro indivíduo, é imaginar que ele vai usar como referência a minha sensação, não. Eu vou invocar no sistema de sentido dele a sensação dele. Então, cada indivíduo fala ou volta a sua capacidade de imaginar visualmente para as suas sensações. Então, os indivíduos falam para si mesmos. E quando eles falam das suas sensações,
eles imaginam estar falando dos objetos. Só que eles não estão falando dos objetos. Eles estão falando de si mesmos, modificados pelo objeto. Porque o sujeito, quando é afetado pelo objeto que produz sensações, esse sujeito se modifica, se transforma. E agora, quando eu volto a falar, eu, sujeito, voltar a falar sobre esse objeto, eu falo sobre mim, modificado pela sensação. Então, eu, antes e depois da sensação, então, vocês vejam que a estrutura lógica da inteligência, da fala e da visão são as mesmas. A estrutura lógica. Eu estou só falando da lógica. Então, tem todo um sistema de relacionamentos que nós precisamos pôr em ordem aqui. Porque boa parte daquilo, o ser humano tem uma capacidade impressionante de imaginar. Quase tudo aquilo que nós temos por ideias são imaginações. E as nossas imaginações são produzidas pelas relações que nós fazemos das sensações. E saber como essas sensações funcionam para pôr em ordem as nossas ideias, para separar das nossas ideias as nossas imaginações da realidade, aquilo que nós temos, então, de relações, de conteúdo material de inteligência, né? É uma tarefa difícil, porque nem todos estão dispostos a fazer. Porque isso significa jogar fora tudo aquilo que nós acreditamos. E essa é a razão pela qual, então, nós pedimos aqui para que não se tragam crenças aqui. Porque o que acontece? Os grupos de estudos tradicionais, chega alguém lá e traz um problema que agora resolvam. Ora, se eu trago um problema, eu tenho o dever de resolver. Esse é o nosso método aqui. Até que não tenhamos condições de resolver, nós não temos por que trazer problemas. Né? Porque já temos de sobra. Doutor Pedro Osório. Acaba de você produzir uma síntese compacta do que se procura fazer aqui. Que é um trabalho incessante. Por momentos nós nos perdemos e temos que voltar a uma outra trilha. Nos perdemos, mas preferimos nos perder em outras trilhas, né? Utilizando o recurso, temos que ter a humildade de reconhecer a nossa pequenez e o uso da nossa liberdade de pensar. Porque, de certa forma, somos objetos criados dessa forma e que é produto de pensamentos. Então, a parte histórica da filosofia, eu venho dela. Sou bastante impregnado. E não amaldiçoo. Pelo contrário, gosto muito desse meu ser. Embora ele me escravize, embora ele me domine, e esteja toda hora soprando no meu ouvido. Não é assim. Tem que perguntar por que não é assim. Então, a pergunta abre espaço até para a irreverência. Né? E essas reverências é que podem concluir uma coisa. Então, aí está um ensaio que a autoria tem que ser reconhecida, que o Dr. Paulo ele trouxe essa visão. Olha, foi um momento, sujeito como docente, o objeto, o dado do mundo, na relação, nossa aqui, o sujeito se modifica. Ou é modificado por o que está lá, é modificado por o que ele deixa dentro dele mesmo. Se ele permear isso, cobrir, tocar numa redoma, não modifica. Porque ele ficará ali dentro, se é certo, que beleza. Mas será que no mundo aí os outros pensadores não têm contribuição? Não sabe? Então, esse ensaio que temos a esperança que por ele mesmo, ou através dos que ele acompanham no doutoramento, estimule, naquem esses passos iniciais. Aprende-se a correr, né? A desenvolver
essa habilidade de deslocar-se rapidamente sobre o solo, caminhando. Temos que soltar, mesmo que ontem, mais tarde, tem recebido de uma bengala, aumentando uma perna. Não aumentei, eu procurei substituir uma que estava fraquejando, com uma perda muito séria também, proporcional. Eu utilizei um braço para transformar a unidade, e não é fácil isso, especialmente com conhecimento que eu não tenho experiência nenhuma e aprimorar, eu me serviço, isso voltar no que eu Então, esse reconhecimento, esse testemunho, eu posso dar com toda sinceridade, porque estive aqui desde o início, desde os primeiros passos. E eu, o Dr. Paulo, então, não sou esses convites. Vamos, por um momento, deixar entre parênteses, ou não aspas, entre parênteses, o saber empírico, o empirismo. Deixa de lado, existe avanço, sem dúvida, não se pode negar, mas deixa ele quietinho. E vamos fazer umas divagações. Vamos aquecer o convite kantiano, de deixar o juízo sintético a posterior, deixa ele quietinho lá, com o seu posterior, porque no mesmo momento ele deixar de ser a posterior, ou ele se transforma numa crença sem base nenhuma, ou então ele vem para um raciocínio que se faz atualmente, que costumeiro. Por isso é que eu me congratulo mais uma vez com esse encontro enriquecido pela presença, inclusive, de uma acadêmica que está na Adriana. Isso, está no doutoramento argentino, não é? Nós todos aqui. Então, essa notícia é um ambiente gostoso, ninguém impõe ninguém, a não ser coisas que a própria razão impõe. Certa hora de dizer, bom, pode ser até que isso não sirva, mas me substitua por algo mais consistente, ou melhor. Derrube isto. Olha outra coisa no lugar. Então, vamos navegar nessas águas tormentosas. E existe risco na navegação, sem dúvida. E é esse risco que qualifica e valoriza o trabalho, e os encontros. Por isso é que nós não faltamos de jeito nenhum. Eu nunca faltava muito, agora eu dei um jeito aqui. E espero que todos se estimulem e que, como fez uma grande pergunta de canto, nunca sei que assim, como é que isso pode acontecer? Um juízo a priori, que resiste e que se concorre, então ataca. Diz, não preciso recorrer, o apalpar, o cheirar, nada disso, para verificar a certeza de que os juízos sintéticos, a priori, são difíceis de encontrar, são raros os exemplos, mas são dentro da matemática, que usamos sempre, cotidianamente, até que nos Deus protocolo, para além da utilidade de contar na religião. É isso, congratulações mais uma vez no Paulo e com todos os colegas que estão aqui, que me estimulam muito para ouvi-los, porque cada vez existe um toque que deveria ser acrescentado no entender ou retirado, deixar ainda com muita interrogação, porque estamos palpando um terreno muitos, extremamente muitos. Eu imagino que a gente poderia marcar uma reunião, um próximo encontro nosso, para tentar pensar com o sacerdote, trazer aquelas feiras, e
ideias, até para verificar se são as mesmas, que foram discutidas aqui no início, sobre a questão dos juízos. O que nós poderíamos tomar por juízos? Porque esse tema, embora parecendo simples, é extremamente complexo, porque ele tem uma problemática a ser resolvida, né? O Kant, quando ele fala da divisão ali nos juízos sintéticos e analíticos, ele, em verdade, ele constrói uma ponte para poder trazer para o mundo das ideias o mundo da natureza. E a forma genial que ele utiliza para a constituição desse sistema, que é o que vale a pena tentar. Porque depois a crítica da razão pura como um todo, ela, na verdade, é um estatuto teórico que propõe um sistema de ideias para a ciência da época. O iluminismo, o homem redescobrindo o universo, as coisas, mudando ideias, mudando dogmas, né? Ele precisava de um estatuto teórico e a crítica serviu porque ela colocou em evidência, pelo menos, algumas ideias. Porque a crítica, como tal, só Kant entendeu. E sabe, nem ele mesmo tinha entendido corretamente a crítica da razão pura, porque é uma obra tão complexa que nem ele mesmo reconhece. Eu nunca li muito Kant, embora Kant tenha ocupado quase todo o espaço da minha vida filosófica, né? Eu não nego a influência, a importância total, absoluta dele, avassaladora dele. Mas a obra de Kant, ela não, eu não li muito. O que eu li foi só que serviu para provocar essas reflexões. Então, quando que Kant constrói aquele sistema dos juízos analíticos a priori, é aquele que você não consegue separar o sujeito e predicar, e usa, né, todos os corpos são extensos, como exemplo, isso é de uma importância transcendental, tanto que ele constitui todo o sistema transcendental a partir disso aí, porque, na verdade, como nós vamos, então, agora ter um ponto de partida daquilo que eles tentam construir na época como metafísica da ciência da natureza. Toda a tentativa de constituição do sistema metafísico da ciência da natureza é porque, ora, se eu parto do pressuposto de que quando eu não conseguir separar o sujeito predicado dos direitos do juiz a priori, e como eu digo que todos os corpos são extensos, eu digo, bom, agora eu tenho um ponto de partida que nenhum ser humano desses que vivem entre nós podem lembrar, que é a ideia de que todos os corpos são extensos. Bom, se a ideia de que todos os corpos são extensos, agora eu volto o corpo fora e fico só com a ideia do corpo. E com a ideia do corpo agora eu começo a trazer no meu sistema de experiências agora aquilo que eu trago da natureza. Eu construí agora uma ideia de neto, esse corpo, de químico, esse corpo. Eu vou lá no livro do mar, lá estabeleço então um critério, no livro do mar, o corpo tal tem 1 quilo, né? Então, esse corpo que era agora, antes, um problema para mim já não é mais, porque como com o auxílio do sistema de certezas agora que me permite construir relacionamentos, e com a suposta possibilidade de ter ideias do mundo da natureza, eu vou conseguir a ciência. Eu vou desenvolver todo um sistema agora que me permite a constituição da física, com a constituição da física e com o auxílio agora da experiência, eu constituo um estatuto teórico para a natureza baseado na química, né? São as relações entre esses elementos da natureza. Né? Então, vocês veem que eu constituo efetivamente uma metafísica da ciência da natureza. Qual é o grande problema que essa tentativa enfrentou e enfrenta até hoje, entendido, né, a exemplo para tirar pedra, né, na metafísica, é que os céticos levantam sempre a seguinte questão. Como é que eu posso ter certeza que as ideias que eu tenho sobre qualquer objeto correspondem ao objeto? É isso, né? Aí o Kant mesmo, ele quando vai observar a crítica de Jung, quando ele usa toda a metafísica futura, possa apresentar com ciência, tem algumas passagens interessantes, tipo aquela provocação dele, né, de estudos metafísicos das suas funções, né? Então, todos metafísicos, os dentro de suas funções, até que logo me responder satisfatoriamente como são possíveis os juízos sintéticos, sintéticos. Então, ele vai lá nessa metafísica e diz que David jamais foi entendido. Que, na verdade, David Hume diz o seguinte, qual é a razão busca a autoridade para assegurar que posso algo na natureza, necessariamente outras coisas também devem ser outro algo dentro do mundo, né? Então, a razão tira a autoridade para afirmar isso.
Porque algo na natureza está agora, logo outro algo também, que era a ideia da causa e consequência, né? Que jamais os filósofos da época de entenderam isso. E depois, quando ele vai falar da própria crítica da razão pura, ele salva os filósofos da época dizendo, né, que saudava os elogios com a eloquência do silêncio, né, que ele recebia. Esse silêncio era eloquência, a falta de críticas para ele era um elogio, né. Então, o que ele vai desenvolver para tentar trabalhar a ideia de metafísica? Um critério para que você construa agora um sistema de inteligência transcendental e que serve, então, para um determinado momento. Só que o que nós temos que reconhecer é o seguinte, é que se eventualmente eu for tratar de qualquer elemento da natureza que diga respeito com as minhas sensações e que diga respeito às relações que eu faço com as minhas sensações, as minhas ideias, e de qualquer indivíduo do mundo, eu tenho que reconhecer que as minhas sensações são limitadas e que as relações entre as minhas sensações e os objetos ou os fenômenos, elas são sempre parciais. E que, embora eu encontre uma série de relacionamentos para constituir um sistema de ideias, eu jamais vou poder assegurar que não existam outros fenômenos que precisam ser relacionados. Porque é provável que o universo seja constituído de uma série de fenômenos que as nossas sensações não percebam. E, portanto, não tanto sejam determinantes aos acontecimentos do universo. E mais, é possível pensar, teoricamente, pelo menos que todas as relações do universo sejam postas de forma a cada um interferindo do todo e o todo interferindo em cada uma delas. E que haja um determinismo orgânico nesse universo da qual não seja universo. E ninguém demora que também seja. Então, se formos querer colocar crenças aqui no meio, nós perderíamos completamente o foco das nossas discussões, porque tem que reconhecer que elas são possíveis e quando eu penso as minhas ideias, as minhas sensações, não representam objetos. São relações apenas. Então, põe em ordem esse sistema de relacionamento e põe em ordem o sistema de juízos. Por quê? Porque agora nós vamos perceber que nós temos, então, um sistema que poderíamos dizer, então, que é um sistema analítico. Esse sistema analítico, ele não é transcendental, ele é de sentidos, ele se comunica com essa estrutura orgânica existente. E nós temos um ambiente sintético, que é o ambiente que produz ideias. Esse ambiente sintético que produz ideias, por que ele é sintético? Porque ele não é sensação. É representação de sensação. E entre representação de sensação e sensação tem o quê? Tem um indivíduo que sente, uma estrutura orgânica que nós explicamos lá no início da nossa reunião, e nós não vamos explicar como funciona, porque sabemos que não vamos conseguir responder. Estaria ali presente a vida e, portanto, Deus, como elemento inicial desse processo todo? Em que instância esse elemento vida, Deus, funciona? De que forma esse determinismo todo? Então, isso são elementos fora das nossas especulações. Mas nós podemos agora examinar as relações em si. Por quê? Porque esse sistema de juízo, então, sintético e analítico, o analítico, então, ele é representado por quê? Pelo conjunto de matérias que compõem, então, aquilo que o sintético vai produzir agora como ideias da matéria. Então, quando eu tenho a matéria e a ideia da matéria, eu tenho verdade. Quando eu deixo fora a ideia da matéria, e só fico com a ideia, quando eu deixo fora a matéria e só fico com a ideia da matéria, eu agora tenho uma memória da matéria. Que é a memória do quê? Da sensação. Porque entre a matéria e a ideia tem a sensação. Eu só consigo constituir ideia a partir do momento que eu ordeno sensações. Então eu tenho a matéria, a sensação e a ideia. A ideia, ela pode corresponder à matéria, mas pode corresponder à memória da matéria. Com a memória da matéria, agora eu produzo novas ideias. E nem todas essas novas ideias que eu produzo agora são de sensações, mas da memória da sensação. E como a memória da sensação e a sensação, ela sofrem efeitos de um processo de transformação orgânica, como nós chamamos de tempo, nem sempre a memória da sensação, agora, que foi constituída a nova ideia, vai ter referência com a matéria da sensação. Porque a matéria vai sendo perdida. Todos nós tivemos 3 anos, 4 anos de idade. Quando tivemos 3 ou 4 anos de idade, tínhamos plena consciência da nossa existência. No entanto, hoje que fomos buscar na memória, que são as ideias que eu constituo dessa infância, não tem mais matéria. Ela se perdeu porque a estrutura orgânica reordenou tudo isso. Relacionou tudo isso, sistematicamente foi relacionando tudo isso. E nesse processo final que sou eu, que sou produto de todas
estrutura orgânica do cérebro. O cérebro agora, como estrutura orgânica, ela funciona coordenando um sistema e sendo produzida por um sistema. Que sistema é esse? Sistema nervoso central. Qual é o papel do sistema nervoso central? Produzir sensações. Aliás, conduzir sensações entre o fenômeno e essa estrutura que ele armazena sentidos, enquanto memória. Porque essa estrutura também armazena enquanto sentido. E a matéria de sentido que a memória da matéria de sentido faz uso, essa com o tempo se perde. E aliás, essa matéria do sentido, que ela é armazenada, ela provavelmente seja legada para as gerações seguintes. A inteligência de sentidos, ela não é apenas minha, mas os meus ancestrais também. São desenvolvidas no processo que nós chamamos de evolução. Por isso nós vamos encontrar em algumas estruturas vivas, como os pássaros e as abelhas, não existe uma universidade universal de abelhas que ensine fazer estados. Então todas elas, após nascerem, sabem perfeitamente produzir estados. Porque esse conhecimento é produzido pela inteligência de sentidos. Embora a abelha não pense, na inteligência de sentidos ela tem informações suficientes para isso. O pássaro para produzir um ninho. Então tem um fenômeno interessante que aconteceu com as pombas hoje. Elas não estão mais fazendo, os ovos caem, elas tramam na abelhinha, por quê? Porque a convivência conosco, o uso de calhas, de estruturas em casa, diferente de árvores, fez com que ela desaprendesse de fazer isso. E provavelmente ela vai fazer uma transformação que, quem sabe um dia, vai ser necessário para a sobrevivência das pombas na construção de calhas em casa. Porque o processo evolutivo transformou essa estrutura orgânica. Então nós temos que entender, isso Darwin explicou suficientemente na evolução das espécies. Eu não li, mas tudo que eu vi já me permite entender as preocupações que ele descobriu. Todas as estruturas vivas, elas têm então um sistema de inteligência de sentidos, que é orgânica, que se comunica com o mundo da natureza, que são ordenadas, então, naturalmente, e que são legadas para as gerações futuras. Essa estrutura agora, a inteligência, que pega a matéria, então, que está fazendo essa estrutura orgânica, essa inteligência de ideias, fazendo o uso da sensação, ela se comunica. Então, a sensação é a intermediária entre a matéria e a ideia. Mas o que fica com o homem é sempre a sensação. Quando o homem fala das coisas, aquilo que ele diz conhecer, então, na verdade, ele fala das suas sensações. E a educação de hoje fala do quê? Ao invés de pôr enormes esse sistema de sensações nas nossas crianças, ela destrói. Por isso que a educação faz não temos mais DJ Dancer aqui na cidade, né? Está dizendo que eu acho que daria fazer uma propaganda genial, né? DJ Dancer. E ligar é um grande, porque é o domingo que você pouco domingo aqui. E não é lá. Nada de extraordinário, mas só por estar humana permite que as pessoas sejam assim, né? Nós não temos mais, né? Nosso meio. Então, eu acho que o grupo de estudos foi bem forte. Por isso eu vejo que até aqui, toda essa exposição não foi para dizer que vão descobrir alguma coisa. É para expor a complexidade dos problemas que nós temos para resolver e para tornar a nossa ignorância. Parece que você torne douta, né, doutor Pedro? A douta ignorância, como diria a crítica manual dos livros de lógica geral, que deveria ser dado para todas as crianças ao nascer. E proibir que lesse outro livro, até entender. Mas isso aí dá a entender, a quem não conhece bem o pensamento, que aqui inclusive, que estão abertos, assim, e que seja bom a água do banho do recém-nascido com a criança, não há um desprezo total, são absolutamente procuradeiros, né? Com boa vontade. Né? Às vezes uma coisinha inusitada, ele pode aparecer. Então, ninguém desconhece que Zenão de sítio não de abdera. Zenão de sítio, amor. Gente, estamos só divertido sobre coisas assim, de proposições, porque não passar para o discurso, escrito ou falado, todo o esforço da análise científica, levantar um peso aqui brilhantemente, no fazer a passagem para qualquer sistema linguístico, semiológico, vai encontrar uma nova
abertura, e não gargalo, abertura a entendimentos diversos, que correspondem a coisas diferentes nos usuários das linguagens, dos idiomas, a linguagem dos tribunais. Como é que é isso? Extrai vontade da lei. Mas vontade da lei? A vontade do hermeneuta, ela não deve oferecer obstáculos extremos para ser colocado ali o pensamento, o desejo e a vontade respeitosa, embora no hermeneuta coloca-se o quê? Aquilo que cabe dentro da taça. Não pode violentar, fazer um derrame por falta de aceitação e choque até no ambiente. Mas outra coisa que se faça não é, a não ser colocar ali, não violentar as relações entre os sistemas econômicos, políticos e jurídicos. Eles tratem de se eliminar, porque, embora sejam os 3 pontos, a retirada de um deles derruba os outros. O par perece. Tem que andar tudo junto. Já falei demais. Eu estou lembrando, então, mais uma vez, para todos que nós temos o histórico das nossas reuniões de está desde julho do ano passado, não foram gravados todos, porque alguns dias falhou a nossos recursos tecnológicos. Vai informar já então nós temos lá e também nós temos aguardado, então, uma hora que o está fazendo uma cópia mais segura, nós temos todas as nossas reuniões desde a primeira gravadas. E na hora que ele me dá o trabalho de levantar diferentes momentos das nossas reuniões, mas eu acho que talvez o ponto de partida que mais marcante, que nunca foi abandonado aqui, foi essa descoberta da natureza sintética dos juízos matemáticos. Foi talvez o grande ponto de partida, né, do professor. Porque, na verdade, ele parece que entende isso. Não, é sintético, claro. Só que, como nós pensamos relacionando, a inteireza dessa ideia, no sentido de inteireza relacional, onde ela se comunica com o sistema de inteligência todo, ela é extremamente complexa e ela exige que tenhamos diversas vezes sobre esse tema. E focando sobre diferentes momentos daquilo que eu tenho da minha inteligência, para perceber que ela, na verdade, ela constitui uma ordem. E esse é o ponto de partida, ele constitui uma ordem, e dessa ordem, então, agora, eu consigo então, agora, um porto seguro, que toda vez que eu me encontrar subjetivamente no estado de dúvida, eu tenho uma referência para ir buscar. Ela é o ambiente, é o ponto do qual eu parto. Se eu imagino a possibilidade de juízo sintético puro, ou a priori, o que eu preferiria chamar hoje de puro, se é possível o juízo sintético puro, o que é o juízo sintético puro? Os juízos que pensam objetos. Então, se os juízos pensam objetos, então eu agora tenho um sistema de juízo que me permite constituir um outro sistema que eu saberia chamar, não é constituir um outro, eu ponho em evidência um sistema de juízo que me dão certeza. E eu vou descobrir que esse sistema é o mesmo em todos os seres humanos. Todos nós somos dotados do mesmo sistema. Então nós temos um ambiente de certeza. E esse ambiente de certeza então, é o ponto de partida. Nesse ambiente de certeza, agora vamos fazer as incertezas. De onde provém as incertezas? Das sensações. Então, eu preciso trazer com muita ordem essas sensações que eu estou vendo. Para que, com o vigor da ordem das sensações, então, eu possa relacionar elas desde o seu ponto de partida mais remoto, que é, então, as relações entre a matéria e a ideia.
embora essa matéria se apresente caótica, porque qualquer elemento sensível que tiver um objeto, se eu for cachorro do átomo, né? Eu vou dividir o átomo na natureza e nas ideias. E aí chega um determinado momento de nossa, esse objeto das minhas sensações me demonstra que eu ainda não cheguei em todas as sensações. Portanto, ainda existem muitos elementos a serem considerados que eu ainda não consigo descobrir porquê, de onde vem e qual a origem. Então, essa necessidade, ela sai da ordem, né? Ali eu trabalho das circulações da teoria.